E se nada do que a gente vive fosse totalmente espontâneo? Já parou pra pensar nisso? Aqui, a gente não segue roteiro pronto. A gente questiona, provoca e vai direto ao ponto. Esse é o TOFcast, onde ideias têm voz, bastidores são revelados e conversas que ninguém tem, finalmente acontecem. E se cada moda que surge, cada opinião que se espalha assim, como cada sentimento que viraliza, fizesse parte de um grande teste? Se esse tipo de conversa faz sentido pra você, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui, quando algo novo começa, você fica sabendo primeiro. É uma ideia que parece, sei lá, coisa de filme, né? Totalmente. Mas os materiais que a gente analisou para hoje mostram que a linha entre a vida real e um experimento social talvez seja bem mais fina do que a gente imagina. E não é teoria da conspiração, né? Esse é o ponto. De jeito nenhum. A gente está falando de mecanismos documentados, de sistemas que já estão funcionando agora. Exato. A questão não é mais se acontece, mas até onde isso vai. Hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos, sim. A gente vai começar com um experimento psicológico bem clássico, passar por como governos e empresas dão pequenos empurrões na gente e, claro, chegar na tecnologia que transformou tudo isso. Basicamente, a gente quer entender. A sociedade virou um laboratório gigante. E se virou, quem está do outro lado do vidro, observando? Essa é a pergunta. É uma jornada em tanto. Acho que o melhor é começar pelo começo de tudo, pelo alicerce. O poder que o grupo tem sobre cada um de nós. Certo, o poder do grupo. Isso me faz pensar em coisas do dia a dia. Sabe, de repente todo mundo começa a usar o mesmo tênis, a falar do mesmo filme, a usar a mesma gíria. Parece que brota do nada, de forma super orgânica. Mas essa necessidade de pertencer, de estar na turma, não é de hoje, né? De jeito nenhum. Isso é tipo a base da psicologia social. E foi testado de um jeito brilhante lá nos anos 1950. Ah, sim. Um psicólogo, Solomon Asch, queria entender exatamente isso. Até que ponto a pressão do grupo faz a gente duvidar do que os nossos próprios olhos estão vendo. E como ele fez isso? Imagino que não era com tênis da moda. Não, nada disso. Era muito mais básico. Ele colocava uma pessoa, que era o participante de verdade, numa sala com um grupo de atores. Aí ele mostrava um cartão com uma linha, e do lado, outro cartão com 3 linhas de tamanhos diferentes, A, B e C. A tarefa era simples. Qual das 3 tem o mesmo tamanho da primeira? Ok, uma tarefa fácil. Ridiculamente fácil. A resposta era óbvia. Então, aonde é que estava a pegadinha? A pegadinha era que os atores, um por um, começavam a dar a resposta errada. A mesma resposta errada. Ah... Imagina a cena. O primeiro diz é a linha A, o segundo, linha A, o terceiro, linha A. E você está ali, vendo claramente que a resposta certa é a B. E o participante de verdade era sempre um dos últimos a responder. Que situação. E aí? O que acontecia? A pessoa defendia o que via ou cedia? Aí que tá. Uma porcentagem altíssima das pessoas cedeu. Pelo menos uma vez. Sério? Sim. Elas concordaram com o erro do grupo, negando a evidência que estava na frente delas. Mas peraí, elas passavam a acreditar na resposta errada ou só falavam para não ser a do contra? Essa é a pergunta de $1 milhão. As entrevistas depois mostraram as duas coisas. Alguns sabiam que estava errado, mas o desconforto de ser o único diferente era tão grande que preferiam concordar. Entendi. Mas outros, e essa é a parte mais assustadora, chegaram a duvidar da própria percepção. Começaram a pensar, ué, será que eu não estou vendo direito? Se todo mundo está falando, eles devem saber de algo que eu não sei. Que loucura! A pressão do grupo pode literalmente distorcer a nossa realidade. Exatamente. Tá, mas essa é a pressão explícita, né? O grupo te olhando. E quando não tem ninguém olhando? Sinto que sou influenciada de jeitos que nem percebo. Tipo, no mercado, quando pego o produto que tá bem na minha frente. Você tocou no ponto perfeito para a gente ir para a próxima camada. Isso que você descreveu é um exemplo clássico do que o economista Richard Taylor chamou de nudge. O famoso empurrãozinho. Exato. A ideia é influenciar o comportamento das pessoas, sem proibir nada, sem grandes incentivos. Você só muda o que eles chamam de arquitetura da escolha. Como no exemplo do mercado. As frutas na altura dos olhos, o chocolate lá embaixo. Ninguém me proibiu de comprar o chocolate. Ninguém.
mas a chance de você pegar a maçã aumenta muito. A escolha ainda parece livre, mas o ambiente foi desenhado para favorecer uma delas. Isso foi para além do supermercado, né? Muito além. Governos do mundo todo criaram as unidades de nudge. O Reino Unido foi pioneiro, depois os Estados Unidos, vários outros. Eles usam isso para desenhar políticas públicas. E funciona mesmo? Uma coisinha sutil assim faz as pessoas mudarem em larga escala? Surpreendentemente, sim. Um caso famoso no Reino Unido foi com a arrecadação de impostos. Como assim? Eles só adicionaram uma frase nas cartas de cobrança. A frase dizia: "A maioria das pessoas no seu bairro já pagou seus impostos." Ah, apelando para a norma social, o experimento de Asch na vida real. Exato. Ninguém quer ser o vizinho caloteiro. Isso aumentou a arrecadação em dezenas de milhões de libras. Uau! Outro exemplo forte é a doação de órgãos. Países que mudaram o sistema de opt-in para opt-out. Opt-in é quando eu tenho que me registrar para ser doador, certo? Isso. E opt-out é ao contrário. Todo mundo é doador por padrão, a não ser que se manifeste contra. E o que aconteceu? As taxas de doação dispararam, só mudando a opção padrão, usando a nossa inércia a favor de uma causa. Mas isso não é só um nome bonito para manipulação. Se um governo está me empurrando, mesmo que seja para o meu bem, onde fica minha autonomia de verdade? Essa é a crítica central. É um debate ético gigante. Fica uma coisa meio paternalista, né? Thaler chama de paternalismo libertário, o que já soa como uma contradição. A defesa é que a arquitetura da escolha sempre existe. Não tem design neutro. O formulário precisa ter uma opção padrão. Entendi. Então, já que a influência é inevitável, melhor que seja para um bom resultado. Essa é a ideia. Mas a questão de quem decide o que é melhor, aí o debate fica complexo. E é aí que tudo explode. Porque essa ideia de arquitetura da escolha ganha uma escala, assim, assustadora no mundo digital. O arquiteto não é mais uma pessoa, é um algoritmo. Um algoritmo que aprende e se adapta em tempo real. E ele não aprende só o que a gente clica. Plataformas como TikTok, Instagram, elas medem tudo. Tudo mesmo. O tempo que o nosso olho para numa imagem, se a gente assiste um vídeo até o fim, se assistir de novo. Em horas, o sistema cria um perfil psicológico de cada um que é assustadoramente preciso. E eles sabem nosso humor, nossas inseguranças. Nossos gatilhos. O Facebook, por exemplo, usa mais de 100 mil pontos de dados para decidir o que vai aparecer no nosso feed. Eu sinto isso direto. No meu feed, parece que todo mundo concorda comigo sobre tudo. É confortável, mas às vezes eu me pergunto se eu não estou vivendo numa realidade paralela. É a tal da bolha, né? É exatamente a bolha de filtro e a câmara de eco. O algoritmo aprende que para manter a gente engajado, o caminho mais fácil é dar mais do que a gente já gosta. E aí a opinião contrária, o desafio, some. Desaparece. E a conformidade é recompensada com mais dopamina, com mais conteúdo que agrada. Muito maior. Zuboff argumenta que o objetivo final não é só prever nosso comportamento. É modificar. É modificar. Elas coletam o que ela chama de excedente comportamental, que são todos os rastros que a gente deixa, e usam isso para criar produtos de previsão que são vendidos para anunciantes. Que não querem só saber se eu vou comprar o tênis. Eles querem garantir que você compre. Eles moldam as nossas ações. A escolha já é pré-condicionada antes mesmo de aparecer na tela. Até aqui, isso tudo pode soar meio abstrato. Mas em 2012, o Facebook fez algo que tirou isso da teoria e provou. Provou que a manipulação emocional em massa foi feita. E a maioria das pessoas nem sabe que pode ter sido parte disso. Exato. Foi o famoso e infame experimento de contágio emocional. Quase 700 mil usuários. 700 mil. E o pior, E o pior. sem nenhum tipo de consentimento informado. A pessoa só estava usando o Facebook normalmente. E o que eles fizeram? Como manipularam as emoções de tanta gente? A metodologia foi brutalmente simples. Por uma semana, eles alteraram o algoritmo do feed para 2 grupos. Certo. Para um grupo, eles reduziram muito a quantidade de posts com palavras positivas. Para o outro, o inverso. Cortaram o conteúdo com palavras negativas. E a ideia era ver se isso mudava o que as próprias pessoas postavam. Se vê menos coisa boa, te deixava para baixo. Precisamente. E o resultado foi chocante e inequívoco. Funcionou. Funcionou.
O estudo provou que estados emocionais podem ser transferidos por redes sociais. Quem foi exposto a menos positividade se tornou mais negativo nos próprios posts. E o inverso também aconteceu. Eles provaram o contágio emocional em escala massiva. Peraí, então uma decisão de alguns programadores no Vale do Silício comprovadamente fez milhares de pessoas se sentirem piores durante uma semana só para testar uma hipótese? A escala é o que assusta. A controvérsia foi gigantesca quando o estudo foi publicado. As pessoas se sentiram, com razão, ratos de laboratório. Com certeza. A defesa do Facebook foi que, nos termos de serviço, está previsto que os dados podem ser usados para pesquisa. Mas, eticamente, foi um desastre. E a implicação é que as plataformas não são espaços neutros. De forma alguma. São ambientes ativos que podem, deliberadamente ou não, modular o humor de populações inteiras. Se podem manipular nossas emoções, o que mais podem fazer? Isso me lembra aquele filósofo, o Byung-Chul Han. Ele diz que saímos da era do controle pelo castigo pro do controle pela sedução. Exatamente. Han chama isso de psicopolítica. Para entender, a gente pode comparar com o modelo de poder antigo, que o Foucault descreveu com a metáfora do panóptico. A prisão circular, com a torre no meio. Isso. O vigia na torre podia ver todos, mas os prisioneiros nunca sabiam se estavam sendo observados naquele momento, o que os forçava a se comportar. O medo da punição gerava a disciplina. Era um poder externo. A psicopolítica, segundo Han, é mais sutil. Ela não funciona pelo medo, mas pelo incentivo, pelo desejo. Ela não te ameaça, ela te seduz com um like, com a gamificação, com a sensação de projeto, de realização. E aí a gente acaba se tornando, como ele diz, empreendedores de nós mesmos. A gente se otimiza para o sistema. Entregamos nossos dados voluntariamente em troca de validação. A vigilância deixa de ser uma torre externa e vira um aplicativo no nosso bolso. Que nós mesmos alimentamos. Nós nos vigiamos e nos exploramos, achando que estamos sendo livres. É uma forma de controle que opera de dentro para fora. A conformidade não é imposta, é autogerada. O sistema não precisa mais nos forçar a nada. A pressão vem de nós mesmos. Certo. Agora vamos juntar tudo. A pressão de grupo, os nudges, a vigilância algorítmica, a psicopolítica. E se a gente pegasse tudo isso e aplicasse não a um site, mas a um país inteiro? Isso já deixou de ser ficção. E nos leva ao exemplo mais ambicioso de todos, o sistema de crédito social da China. Que não é exatamente um score único para todo mundo, né? É mais complexo. Bem mais complexo. É um ecossistema de vários sistemas, com listas negras e listas vermelhas que monitoram a confiabilidade das pessoas e das empresas. E o que te coloca numa lista negra, por exemplo? A gama de dados é imensa. Vai do óbvio, como não pagar dívidas, até comportamentos sociais, como furar fila, fumar onde não pode, até passar tempo demais jogando videogame. E as consequências? São bem reais. Vão desde ter sua internet reduzida, a ser impedido de comprar passagens de avião ou trem, ou até ter o acesso a bons empregos negado. E quem está na lista vermelha tem vantagens? Tem recompensas. Acesso mais fácil a empréstimos, aluguel de coisas sem depósito, é o nudge em escala nacional. É o panóptico digitalizado e governamental. É um sistema desenhado para moldar o comportamento de mais de 1 bilhão de pessoas. Exatamente. O governo chinês descreve como um mecanismo para construir uma cultura de confiança. Críticos o veem como a ferramenta definitiva de controle social. O laboratório é a própria sociedade. Uau! Que jornada! Começamos com a simples pressão de algumas pessoas numa sala, passamos pelos empurrões no mercado, mergulhamos na realidade dos algoritmos e vimos a prova de que nossas emoções podem ser manipuladas para finalmente chegar num sistema nacional de ranqueamento social. O que conecta tudo isso é que a fronteira entre observar o comportamento e moldar o comportamento ficou perigosamente tênue. Ou talvez nem exista mais? Talvez. A tecnologia permitiu que esses princípios da psicologia fossem aplicados numa escala planetária, de forma invisível e constante. A arquitetura que nos influencia não é mais de tijolos, é de dados. Pense.
A pergunta no final não é se o experimento existe. A pergunta é se toda a sociedade é uma experiência. Em que parte dela cada um de nós está?